Claro que quanto menos você usar a força, melhor, porque você cria mais autonomia na empresa e ela vai ser mais produtiva. Quanto mais você usar a força, pior. Mas às vezes você tem que... A empresa ela não pode esperar que todo mundo entre num consenso quando se fala em decisão. O líder está ali para dizer, o caminho é esse. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? Meu nome é Sara e esse é o podcast das 11 fragilidades. Hoje a gente vai falar sobre uma fragilidade muito importante, uma fragilidade que todo empresário tem interesse em descobrir mais sobre, porque ela é muito importante para qualquer pessoa que tem uma pequena e média empresa. Então, eu estou aqui com o Tederaldo, e o nosso objetivo aqui é fazer a empresa de vocês crescer rápido e com solidez. Então, não deixe de se inscrever, de comentar e dar seu like, tá bom? Então, nos podcasts passados, a gente falou um pouco sobre a história do método das 11 fragilidades. Também falamos sobre a história de Tederaldo e a gente já comentou algumas outras fragilidades, como a fragilidade financeira e a fragilidade da venda. E hoje a gente vai falar sobre essa fragilidade, como eu falei para vocês, que é muito importante, que é a fragilidade do gestor. Então, tudo bem, Tederaldo? Tudo bom, Sara? Eu já vou fazer a primeira pergunta, que eu quero saber, assim, o que é que significa ter uma boa gestão na empresa? Já começou com uma pergunta difícil, então, né? Bom, a administração da empresa, ela envolve principalmente você reunir todas as partes que a empresa tem, porque a empresa você pode ver ela de uma maneira única, né, como se fosse um único bloco, mas o administrador ele precisa ver a empresa também como uma série de pedaços, de partes, né? Não gosto de usar muito essa palavra pedaço, que parece que as coisas estão divididas, mas como uma série de processos que precisam funcionar de maneira equilibrada e precisa fazer com que um processo ajude o outro para que a empresa alcance os seus objetivos. Quer dizer, quando você, só para dar um exemplo, né? Quando você fala de um processo como vendas, você vai precisar que alguém que entregue as vendas que você fez. Quer dizer, a área comercial da empresa, ela vai vender, mas alguém vai ter depois que entregar os produtos e serviços da empresa. E aí a gente está falando de outro pedaço da empresa, que seria, vamos dizer, a parte de prestação de serviço de entrega, né? Depois alguém vai ter que receber o que o cliente pagou e controlar isso do ponto de vista financeiro. E esse dinheiro que sobrou no caixa vai ser investido na empresa, numa área, num processo que a gente pode chamar de investimento, inovação. Quer dizer, quando você pergunta como é que se faz uma boa administração, se faz uma boa administração quando você consegue colocar essas partes todas para trabalharem em conjunto de maneira mais eficiente possível. O que é eficiente? Gastando o mínimo que você conseguir, sendo bastante preciso ali no uso que você faz dos processos e atingindo o máximo de resultado. Então, quando eu alcanço isso, eu estou administrando a empresa adequadamente. Tem outros fatores, mas para não me alongar muito nessa primeira parte da pergunta, é isso aí. Ficou claro? Legal. Ficou sim. E quem deveria executar essa função administrativa? O próprio empresário? Ou ele pode contratar alguma pessoa que vai fazer essa parte de gestão de administração, algum funcionário dele? Então, quando você fala de uma pequena empresa, que é uma pequena empresa, ela não tem muito recurso sobrando, ela normalmente não tem dinheiro suficiente para você sair contratando administradores. O próprio empresário é que tem que fazer esse papel, ao mesmo tempo em que ele tem que se envolver com grande parte das atividades operacionais da empresa, ele tem a mão na massa, né? Ele também tem que ser alguém capaz de administrar a empresa para que ela consiga crescer, né? Lá na frente, ele pode até, sem ele nunca abrir mão, eu sempre defendo esse ponto de vista, que você nunca deve abrir mão da administração do negócio como um todo, tem atividades que você não deveria nunca delegar para ninguém, mas lá na frente, quando a empresa for maior, ele pode até contratar alguns administradores para essas partes que eu falei da empresa. Mas eu acredito que num pequeno negócio, o empresário precisa ter esse papel, essa qualidade de saber
como administrar bem o negócio. É mais seguro ele fazer isso. Se ele contrata vários administradores no futuro, né? Quando ele tiver um pouco maior, ele tem que gerir esses outros administradores, né? Ele seria o administrador superior, né? Assim. Exatamente. Exatamente. Aí a gente já está falando, Sara, de uma média empresa. Uma pequena empresa, no Nem isso máximo precisa, vai... né? Mesmo mesmo que precisa, às vezes, porque às vezes quando a gente responde precisa, significaria o empresário querer se envolver menos em algumas atividades operacionais. Ele bota um gestor para cuidar lá de um determinado departamento. Mas uma pequena empresa é difícil acontecer, é mais provável que o grande administrador seja um pequeno empresário. Uma média empresa, quer dizer, uma empresa, vamos falar, acima de 50 funcionários, 100 funcionários, aí o administrador, o dono da empresa, ele vai ter que ser capaz de administrar os administradores, de gerenciar os administradores. Ele entra num segundo nível de administração, que é lidar com os gestores, percebe? No primeiro momento, ele vai ter que ser capaz de lidar com o chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica é um termo que a gente usa para dizer a parte mais operacional da empresa. Ele vai chegar no momento que ele vai, se a empresa cresce, esse exemplo que eu dei, ele agora vai ter que ter um outro papel que é administrar os gestores da empresa. Uhum. E você falou um pouco, né, quando você explicou sobre como ter uma boa gestão, mas eu queria que você falasse assim, quais são as principais funções do gestor na empresa? Bom, o gestor ele vai precisar planejar a tarefa que tem que ser feita. Isso é algo essencial, porque o planejamento vai me permitir achar que caminhos eu preciso realizar para chegar lá nos meus objetivos. E é muito comum, né? O empresário não planeja, ele vai tocando ali a vida sem fazer um planejamento prévio. Então, uma atividade que o gestor precisa ser capaz de fazer é planejar. Depois que ele planejar, ele vai precisar agora alocar os recursos para cada atividade daquela. E aqui não precisa a gente ficar pensando assim, o empresário que está nos ouvindo aqui, o pequeno empresário, dizendo assim, não, mas eu sou muito pequeno, não preciso de nada disso, né? Que recurso eu vou alocar? O recurso sou eu mesmo. Não, você, mesmo que grande parte das atividades seja feita por você, é importante que você pare num determinado momento e veja que recursos você vai alocar lá, recurso de dinheiro, recurso tecnológico, pessoas que você vai colocar lá, para que você pense antecipadamente e com isso você consiga ter mais eficiência, percebe? Quando eu consigo Sim. medir antecipadamente que recurso eu preciso colocar numa determinada tarefa, há uma tendência que eu ganhe maior eficiência, porque eu simplesmente ir jogando recurso e se der, eu boto mais, se não der, eu tiro o recurso, percebe? Isso é uma coisa que ele tem que fazer também, o administrador, que é ser capaz de pensar nos recursos que ele vai colocar lá e alocar esse recurso. E aí é outra habilidade que ele tem que ter, porque ele vai tirar recursos de um lugar e colocar no outro, né? O dinheiro não é infinito, nem os nossos recursos humanos são infinitos. Ele vai ter que jogar com esses recursos, realocando ele de uma atividade para outra, e ele vai precisar cobrar. Cobrar. Cobrar de quem? Cobrar das pessoas que estão eventualmente encarregadas de fazer uma determinada tarefa. Cobrar dele mesmo, olhar no espelho e cobrar dele mesmo, né? Olha, você tem que fazer aquelas vendas amanhã. Bom, a venda é gestão? Não. Nesse caso, ele está cobrando ele próprio de uma atividade que ele tem que realizar na empresa, que seria vendas, por exemplo. Então, o Cobrar os gestor resultados, né? cobrar os resultados. O gestor tem que cobrar os resultados, ele tem que avaliar se as coisas estão sendo encaminhadas, estão sendo realizadas de maneira correta ou não, e ter a flexibilidade de rever as estratégias, rever os recursos que ele está alocando, sabe? Rever o planejamento. Então, ele tem que ter essa habilidade de ajustar aquilo que não está funcionando adequadamente para que, no final das contas, ele chegue lá naquele objetivo que ele quer chegar. Em linhas gerais, é isso, né? Não é muito complexo de fazer, não. Só precisa desenvolver Parece, essas mas não habilidades. é. Precisa desenvolver essas habilidades. Porque, veja, nós falamos em planejamento, né? Se você parar e listar o que você tem que fazer, estabelecer datas para isso. Você precisa alocar lá os recursos, quem vai fazer aquilo, eminentemente é quem vai fazer aquilo, cobrar e ajustar aquilo que não está funcionando bem. Falei 5 coisas, né? Quando Uhum. se olha assim, não são tão complicadas. Não é nenhum bicho de sete cabeças, concorda? Então, Sim, claro. Mas existe uma diferença entre ser um gestor e ser um líder, por exemplo? existe. Eu diria que existe uma diferença marcante entre uma coisa e outra,
Porém, antes de lhe explicar e aí você está me perguntando de que diferenças são essas, é importante dizer que o ideal é que, numa pequena empresa, o dono do negócio incorpore essas duas habilidades. Isso seria o ideal. Que ele, ao mesmo tempo que seja um gestor, que seja capaz de fazer tudo isso que nós já acabamos de conversar, ele também seja um líder. As pesquisas indicam que é mais difícil você aprender a ser líder do que você aprender a ser gestor. Ou seja, o gestor parece envolver uma atividade mais técnica. Não é só técnica, mas é mais técnica. Instrumentos ali que você aprende para fazer isso tudo que eu acabei de lhe dizer. O líder, a grande habilidade que o líder tem que ter é se relacionar com pessoas. É liderar pessoas. Quando a gente fala liderar o quê? Liderar um carro? Não, né? Liderar uma máquina? Não. Liderar pessoas. E aí, a habilidade de se relacionar com as pessoas não é uma habilidade fácil de você desenvolver. Como eu falei, parece que algumas pessoas já nascem com alguma inclinação maior para fazer isso. Faz sentido, né, o que eu estou falando? Tem pessoas que têm um perfil mesmo mais de liderança, assim, né? Que você já vê no grupo que ela se destaca, que realmente ela sabe liderar. Tudo indica que você consegue desenvolver também essa habilidade de liderança, mas não é tão natural quanto a primeira. Como ele se capacita para isso, assim? Como gestor? Para ele se desenvolver como gestor. Bom, primeiro fazendo um treinamento específico sobre isso, por exemplo, treinamento que a gente aqui na Zona de Prosperidade fornece, que é o treinamento de ajudar a empresa a crescer. Para que ele ajude a empresa a crescer, ele necessariamente vai ter que trabalhar bem essa habilidade de gestão. Então, ele vai assistir aulas que são específicas, de você desenvolver a habilidade de como planejar, como você estabelecer prazos, não é? Porque não é simplesmente você olha a tarefa e diz assim, isso aqui vai levar 5 dias. Não. Existem algumas técnicas que não são complicadas de você conseguir fazer estimativas de datas, né, de prazos. Então, isso é ensinado também em cursos como esse que a gente faz. Assim como para cobrar as pessoas, como é que você deve cobrar das pessoas? Você deve ser mais ou menos inquisitivo, você deve ser mais autoritário, mais flexível? Qual é o equilíbrio que você tem que dar para poder cobrar das pessoas? Eu não estou falando do líder, estou falando de uma cobrança ali como gestor mesmo, por resultados, como você bem falou. Então, como é que você aprende isso? Você aprende isso com programas de capacitação específicos e você aprende, eu defendo muito, copiando outros administradores. Ou seja, lendo livros sobre outros administradores, tem vários livros aí no mercado. Você, por exemplo, um grande administrador, Steve Ballmer, né, que ficou lá no lugar do Bill Gates quando saiu da Microsoft e foi se dedicar à questão das caridade, como é que chama? Agora me fugiu a palavra. Bom, me fugiu a palavra, daqui a pouco volta. Né? Ele deixou lá o Steve Ballmer, e o Steve Ballmer tem, né? Agora não está mais lá, uma habilidade muito grande com gestão. Então, você copiar também, se observar essas pessoas e a verem como é que elas agem, também ajuda muito a você próprio se desenvolver. Eu fiz muito isso na minha história, li muito, leio até hoje sobre administração. Leio o pai da administração, que é o Peter Drucker. Tem um livro que eu acho que é um dos melhores livros já escritos, que se chama O Gestor Eficaz, que eu indico assim, para você aprender sobre gestão e também sobre liderança. Acho que é isso, é um misto de treino, né? De você Tudo, fazer, né? Pesquisa. Estudo, fazer um curso, ler, copiar os bons administradores. Se inspirar também. Se inspirar e meter a mão na massa. O seu favorito é esse que você falou aí, Peter Drucker? Se você fosse... Primeiro, eu indicaria o nosso livro. Claro. Que seria o livro das Prosperidades, porque esse livro, nosso método, ele faz uma síntese de todos esses autores. Eu saquei ali desses autores o que eles têm de melhor pensando na pequena e média empresa. Né? E ele tem uma síntese muito boa do que precisa ser feito no negócio. Mas o Drucker, ele realmente eu diria que é um dos mais consistentes de todos. Mas para uma pessoa que já tem esse perfil de liderança,
como ela pode aperfeiçoar essa habilidade, entendeu? Assim, como ela pode se tornar um líder melhor, um bom líder. Porque tem aquele líder meio, que às vezes é muito incisivo, que os colaboradores não gostam muito. Então, como assim adequar esse perfil de liderança de uma maneira mais assertiva na empresa? A liderança ela pode ser desenvolvida também por quem não nasceu com essa habilidade Uhum, inata, né? Para a gente não pensar que só quem nasce com isso consegue desenvolver. Claro que quem nasce vai ter mais facilidade, assim como a pessoa que nasce com habilidade para tocar música, né? Para fazer um esporte, é algo semelhante. Eu diria que o segredo de você desenvolver a liderança é você se aperfeiçoar em gestão de pessoas. Você estudar o comportamento humano das pessoas, como é que elas funcionam, como é que as pessoas são, como é que elas decidem, como é que elas se comportam no dia a dia, como é que elas agem dentro das organizações. Você tem um interesse muito grande por pessoas, não achar que a pessoa é apenas um número, alguém que está lá na empresa, é apenas um recurso que está lá. Muitas vezes a gente, vamos usar aquele recurso. Eu, inclusive, falei nessa nossa conversa de hoje, eu usei muito a palavra recurso, me referindo às pessoas, né? Essa não é a melhor uhum. maneira de você falar das pessoas. Você tem que falar das pessoas dizendo o nome delas, falando da pessoa mesmo. Então, eu acho que o líder, ele, na medida em que ele entende cada vez mais o comportamento humano, ele vai exercer uma liderança melhor. Na minha empresa de tecnologia, tinha uma pessoa que trabalhou comigo durante muitos anos, e ela tinha uma mulher chamada Roberta, e ela tem, né, que a gente nasce com isso, parece que não muda, um gênio muito forte. Eu brinco com ela que, na minha história, foi a pessoa que eu mais briguei na minha vida toda, na, na minha empresa, e mesmo que nós trabalhamos juntos na empresa anterior, porque ela não era de aceitar aquilo que ela não acreditava. Então, muitas vezes eu pedia para ela fazer uma determinada atividade, e ela relutava e dizia não, que não concordava, e eu precisava convencê-la que o caminho era aquele. E aí eu dizia para ela que tinha dois caminhos nessa hora. Nessa hora eu estava sendo líder, né? Estava Uhum. tentando ser líder. Eu dizia para ela que eu tinha dois caminhos, que eu ia convencê-la por bem ou pelo mal. Ou seja, se eu não conseguisse ser capaz dela de convencer do que ela tem que ser feito, do seu ponto de vista mais racional, né? Mais democrático, ela precisava fazer, porque eu acreditava que aquilo era o caminho correto. Então, o líder ele precisa também saber ter esse equilíbrio de quando é que ele tem que bater na mesa e dizer o caminho é aquele, ou quando é que ele tem que conduzir as pessoas de forma mais espontânea. Ele tem que ter essa Entendi. maestria, sabe? E eu me lembro que ela dizia assim para mim às vezes, legal, gostei. Ou ela dizia, vou fazer porque você está mandando. Eu dizia, ok, faça, se não der certo, volte aqui para a gente conversar. Quer dizer, eu dava essa abertura também. O líder precisa dar essa abertura. Claro que quanto menos você usar a força, melhor. Porque você cria mais autonomia na empresa e ela vai ser mais produtiva. Quanto mais você usar a força, pior. Mas às vezes você tem que... A empresa ela não pode esperar que todo mundo entre num consenso quando se fala em decisão. O líder está ali para dizer, o caminho é esse. E você se considera um bom líder, então? Eu acho que uma das habilidades que eu me considero, que eu tenho, inclusive, porque era um feedback que eu recebia das pessoas com quem eu trabalhei, que eu tinha uma liderança. Até hoje, algumas pessoas. Tem um amigo nosso, o Tony, que inclusive ele Sim. gravou um vídeo e ele falou de 5 líderes da vida dele, ele disse que me citou como líder. Né? Eu fiquei lisonjeado, né? Fiquei orgulhoso disso. Então, eu considero que na minha trajetória, eu agradei algumas pessoas, porque é isso, né? O líder não agrada a todo mundo, né? Como nós acabamos de Uhum. falar. Mas eu diria que eu recebi feedbacks que eu tinha uma liderança a mais. E engraçado que a gente Mas, leva essa liderança pro resto da vida, né? mas você acha que você nasceu com essa habilidade ou você foi desenvolvendo ao longo do percurso, Uma assim? boa pergunta, Sara. Eu diria que a nossa infância, a educação que a gente teve dos nossos pais, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã. Eu diria que parece que a gente traz da infância, daquele meio que a gente foi criado, a gente ali desenvolve uma certa liderança mais natural. Quer dizer, se os nossos pais não foram, veja o que eu estou falando aqui, eu não tenho certeza absoluta, né? São hipóteses, porque o Sim. comportamento humano é muito complexo. Sessão de terapia, né? E olhe lá, viu? E olhe lá. Mas parece que se a gente foi criado num meio, né?
quando a gente era criança, com um pouco mais de autonomia, eu desenvolvo naturalmente uma liderança maior, porque eu tenho menos medo. O líder, às vezes, fica muito medo de machucar os outros, sabe? E fica com medo também de, será que esse caminho... Você imagina, você está à frente de uma empresa, você diz assim, o caminho é esse. Será que é mesmo? Veja a insegurança que o próprio líder tem. O líder não pode ter insegurança. Ele tem que dizer, vamos por esse caminho aqui. Se não der certo, a gente conserta, vai por outro caminho. Então, eu diria para você que minha irmã ela tem também uma certa liderança ao jeito dela, né? Mas eu já presenciei ela em alguns grupos assim mais difíceis, até na família mesmo, e ela exercendo uma liderança impressionante, que me chamou a atenção. Então, parece que nós dois nascemos ali, nascemos não, né? Volta a história da criação, parece que aquele ambiente ali, quando você é criado num ambiente muito repressor, tudo indica que você tenderá a ser um líder repressor, e o líder repressor não funciona. Não funciona. Que causa medo, né? Causa intriga também. Não é muito legal, né? Fica esse ambiente pesado na empresa. O próprio Hitler, né? Dizem que no início, quando ele estava formando ali os batalhões, os exércitos, os soldados, naquele momento ele exercia menos a força. Ele exercia muito mais a oratória e a questão lá de que a Alemanha estava passando com fome, né? E ele usava aquilo como um gatilho para atrair as pessoas. Depois ele usou a força. Depois que ele teve os generais, ele sim usava a força. O cara ia para pelotão de fuzilamento se não cumprisse as ordens. Mas no início, não. Ele precisava dessa liderança mais espontânea, senão ele não teria reunido aquele exército pela força, você entende? Eu acho que existe uma diferença, assim, entre ser líder e ser um ditador, né? É, Porque quando você é ditador, você não dá direito da outra pessoa também falar, né? Para ser um bom líder, acho que você precisa dessa comunicação, né? Uma comunicação democrática. mas você pode ser um líder pela força também, só que isso não dura. Isso ele tem um prazo determinado. As pessoas cansam. O ser humano não, ele não passa muito tempo aprisionado. Ele precisa de liberdade. E aí tem uma hora que essa coisa vai quebrar, sabe? E agora fazendo uma outra pergunta, assim, existe um momento certo, um momento ideal para você começar a fazer essa gestão da empresa? Bom, aí tem uma pegadinha nessa sua resposta bem perigosa, que é a seguinte, deixa eu explicar melhor essa história do momento. Porque o que acontece? Quando você constitui uma empresa, a empresa é muito pequena, pequena em todos os sentidos. Você, às vezes, tem um ou dois clientes só, muitas vezes você nem tem funcionário, tem um funcionário na empresa. Quer dizer, naquele tempo, naquele momento, você não precisa de muita gestão, né? Porque a empresa é pequena demais, né? A gestão ela vai aumentando a necessidade de gestão na medida em que aumenta a quantidade de pessoas, de funcionários que você tem, e que aumenta a quantidade de clientes. Porque quando aumenta a quantidade de clientes, aumenta a demanda, aumenta a complexidade de você prestar o serviço, você atender o cliente. Assim como tem uma relação quase direta entre um e outro, não em todos os negócios, né? Mas na maioria deles, assim como quando você aumenta a quantidade de clientes, você precisa aumentar também a quantidade de colaboradores e gerenciar os colaboradores. Gerenciar os colaboradores é a coisa que mais gasta tempo na empresa. O gestor gasta acima de 70% do tempo dele só com a administração das pessoas, fora as outras partes da empresa. Então, quanto mais pessoas você tem na empresa, mais a administração, a gestão e a liderança é necessário. Bom, então quando a empresa vai crescendo, você vai precisando cada vez mais da gestão. O problema é que, como você não precisa dela no início, você vai deixando esse desenvolvimento que você precisa ter para depois. Você não precisa, por que você vai gastar tempo com aquilo? Você precisa agora trazer cliente, né? Queria vender. O problema, Sara, é que o crescimento da empresa ele não acontece assim. Normalmente ele não é assim. Ele tem picos de crescimento. Ele vai assim, aí tem um pico. Você lança um produto e vende 10 de uma vez. Aí depois volta. Então, você pode, de uma hora para outra, crescer. Ter uma explosão de crescimento. E naquele momento, se isso acontecer, e acontece com frequência, você cresceu, só que você não desenvolveu essa habilidade como gestor. Você não está preparado para lidar com o crescimento. E como você não está preparado para aquele crescimento, você pode perder o controle. E aí não cresce mais. Você começa a diminuir. Faz sentido? Entendi. Faz sim. Vamos dizer que o gestor, ele já está fazendo essa administração na empresa dele, né? Já está se preparando para isso.
mas ele tá querendo saber se ele tem essa fragilidade do gestor ou não. Quais são os sinais assim que ele poderia ver na empresa dele que indicariam que ele tem a fragilidade do gestor? Eu diria para você o seguinte, se ele não desenvolveu isso, se ele já não tem esses que a gente chama elementos, né, que já estão dentro dele, e a gestão é mais técnica mesmo, eu diria que ela precisa ser desenvolvida, a gestão em si. Parece também algumas pessoas têm mais facilidade, né, de cobrar dos outros, de dar prazo, de planejar, não tem? Eu tenho uma facilidade Sim. muito grande de planejar. Tenho mania de planejar. Tudo que eu faço, eu planejo. Tudo. Tem uma viagem que eu vou fazer. Se você olhar o meu checklist de uma viagem que eu faço de lazer, você ri, porque eu tenho 2 filhos, e quando eu mostro para eles riem, porque tem lá 10 itens, para cada item, o que é que eu preciso levar. Então, eu tenho mania de planejar. Mas se você não exerce isso ao longo do tempo na empresa, quer dizer, o tempo passa, imagina o seguinte, você constituiu a empresa, você não tem essas habilidades inatas, o tempo está passando, você não dedica tempo a isso. Então, provavelmente você tem essa fragilidade. É muito difícil você não ter, porque você não desenvolveu ela. Quando você vai precisar, você não tem. Quer dizer, imagina, você nunca liderou uma equipe. Eu já passei por Uhum. isso, porque eu nunca tinha liderado uma equipe quando eu trabalhava numa grande empresa. De repente, alguém me achou bonito e me entregou uma equipe. Eu lembro da dificuldade que eu tinha para liderar a equipe. Era uma coisa assim que só de lembrar me dá arrepio. Porque uma coisa, falando sério, uma coisa era conversar, eu tinha lá pouca gente, tinha lá, 5 pessoas que eu liderava, mas eu lembro que uma coisa era eu conversar com cada um individualmente. Quando eu colocava os 5 para conversar numa sala, era como se fosse assim, uma guerra nuclear, porque, porque parece que nessa hora as pessoas se alinham, né? E é mais Sim. complexo você liderar um grupo. Então, estou me estendendo muito da sua pergunta, mas sendo direto, se você não desenvolveu isso, se você não dedicou tempo, você vai ter essa fragilidade, ela vai fazer falta quando você precisar. Você tem que começar a exercer. Quando eu estou conversando com um empresário, eu faço uma pergunta para ele que é assim, você gosta de mandar nas pessoas? Ele me espanta assim, mandar? Eu digo, mandar. Não, mandar não. Aí eu mudo um pouquinho a pergunta. Então eu vou mudar, vou ser mais light com você. Você gosta de comandar as pessoas? Não, comandar não gosto, não. Eu gosto de pedir, eu gosto de, né, ficar conversando com elas para saber se elas fazem aquela tarefa. Eu digo, isso não vai funcionar. Tem uma hora que você precisa comandar as pessoas, precisa dizer o que elas têm que fazer. Né? A empresa Uhum. precisa disso. Então, essa é outra pergunta para saber se você tem ali. É uma pergunta rápida que se a pessoa disser não, ela já tem uma fragilidade ali para a administração. Né? Outra coisa é, você Sim. gosta de pessoas, uma pessoa que eu trabalhei, que ele dizia assim para mim, Tederaldo, eu sou especialista em tecnologia. Eu lembro disso, não esqueci disso mais nunca. Ele era um diretor, como eu, nessa empresa que eu trabalhava, e ele dizia assim para mim, você é um especialista em gente, eu sou especialista em tecnologia. Como se ele me dissesse assim, gente é com você, tecnologia. Eu dizia, mas Jorge, Não você... quero lidar, né? Pois é, pois é. Esse vai ter mais dificuldade para liderar, né? Levando um pouco para esse lado, assim, de que tem muito empresário que ou não sabe comandar, ou também prefere fazer tudo só. Porque acha que as outras pessoas não vão fazer do jeito dele. Também tem esse perfil, né? Tem. E aí eu quero saber qual é a importância de você saber delegar tarefas, de você designar tarefas para os seus funcionários. Legal, legal. Tem mesmo, porque o pequeno empresário ele fica se perguntando assim, mas danado, eu vou contratar alguém, treinar essa pessoa, daqui que ela fique pronta para fazer do jeito que eu faço, vai demorar muito, eu melhor fazer. E ele vai fazendo. Além dele pensar, vai custar dinheiro se eu contratar alguém, ele vai fazendo. E com isso ele não sai do operacional e aí ele não consegue se tornar um gestor. Né? Eu diria para você que a delegação é um dos maiores exercícios, talvez o maior de todos, de você se desenvolver como líder, como gestor. Porque agora não é você que faz, você precisa que outra pessoa faça no seu lugar. Você precisa, então, para que aquela pessoa faça no seu lugar, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro selecionar uma pessoa que seja capaz de fazer aquilo que você faz. Segundo, você vai ter que ensinar isso para aquela pessoa. Terceiro, você vai ter que cobrar dela, saber se ela está fazendo ou não, avaliar o resultado dela. Terceiro, você vai ter que ajustar se o que ela está fazendo está dando certo ou não, né? Ou para passar para outra pessoa, ou para, sei lá,
né? Passar uma tarefa diferente. Ou seja, estamos falando de quê? De tudo que eu estou falando agora tem relação com administração. Então, Sim. o fato de você delegar é um exercício, além de ser um exercício grande de desprendimento. Eu sou o bambambam, sou eu que faço e ninguém faz melhor do que eu, né? Quando eu passo para alguém, eu perco o controle do que eu faço para outra pessoa está fazendo. Mas como é que a empresa vai crescer se você não fizer isso? Vai fazer tudo a vida toda? Não tem como, né? Se você ficar doente, se acontece qualquer coisa, quem vai fazer, né? Essas coisas que só você sabe fazer. É impossível, né? E também, do ponto de vista de crescimento, né? Você, por melhor que você seja, você consegue atender 10 clientes, mas 30 não vai conseguir atender, né? 50 Uhum. tem que ter gente para ajudar. Mas existe alguma tarefa, alguma atividade que não dá para designar para ninguém, que só o gestor pode fazer? Eu diria que tem coisas que você não deveria delegar por completo para ninguém. Por exemplo, você não deveria delegar por completo a administração do seu fluxo de caixa. Já falamos aqui na fragilidade financeira, inclusive, da importância, né? Já dissemos aqui que o fluxo de caixa é a ferramenta mais importante que você tem na empresa. Ali que você vai saber se você tem dinheiro ou não. Você não pode transferir isso Uhum. inteiramente para alguém. Você pode até pedir para aquela pessoa fazer os controles, colocar lá as receitas, as despesas. Mas é você que tem que olhar aqui todos os dias para saber se você está com dinheiro sobrando ou vai faltar dinheiro, né? Sim. Assim como você não deveria transferir para ninguém, delegar por completo, o que é as vendas da empresa, né? Você próprio deveria se envolver em parte das vendas. Porque Uhum. numa pequena empresa, o cliente quer comprar de quem? Do dono da empresa. E é muito vital as vendas para o seu negócio, para você transferir isso completamente para outra pessoa. Você deveria estar envolvido também nessa atividade. Assim como projetos mais estratégicos. O que eu estou chamando de um projeto mais estratégico? Agora a gente vai rever a tecnologia que a empresa está usando, né? E vamos pensar numa tecnologia nova. Bom, a gente só faz venda presencial. Estamos aqui com essa crise, né? A empresa só faz Uhum. venda na loja, física. Não, agora a gente vai mudar. Vamos criar um projeto de vendas online. Isso é tudo estratégico. Eu não deveria contratar alguém para mandar fazer isso. Você deveria participar intensamente de um projeto como esse, que eu chamo de Desproça. estratégico. Percebe? Então, algumas Entendi. atividades. Realmente o gestor tem que encabeçar, né? Algumas atividades específicas da empresa. Dono do negócio, né? Que é o líder. Dono do negócio. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas fontes confiáveis me disseram que uma das maiores empresas de tecnologia do país, gigante, o próprio dono da empresa, ele conversava com todos os funcionários antes de ele entrar. Todos. Essa empresa tem milhares de funcionários. É por isso que eu digo que eu não sei se é completamente verdade ou não. Porque a informação que eu tinha era até um estagiário, quando entrava, ele conversava com essa pessoa. Então, excesso de centralização, não sei, porque a gente está falando de pessoa, né? Uhum. Uma das maiores dificuldades que eu vejo na fragilidade do gestor é você conseguir equilibrar todas essas áreas da empresa, né? E aí eu queria saber, assim, se existe uma dica para não deixar uma área de lado. Porque quando você está administrando uma empresa, tem vários setores que você precisa estar de olho. Então, geralmente acontece em certo momento você está focando, por exemplo, mais nas vendas. Mas aí como é que você faz isso sem deixar os outros pontos da empresa de lado? Você precisa equilibrar as partes da empresa. Você não pode. A empresa, eu gosto de comparar ela com o corpo humano, né? Quer dizer, você tem um coração, pulmão, rins, né? Fígado. E se você vai fazer um Cooper, por exemplo, você vai correr na rua, ou você vai nadar, andar de bicicleta, sei lá. Qual é o esporte que você faz? Agora nada. Vai botar a culpa Mas na eu gosto. pandemia. Às vezes eu faço em casa um exercício assim, mas. Pode de lutar também, não é verdade? Isso me contaram, não sei se é. Eu já fiz Muay Thai, eu gosto. Mas nunca mais pratiquei. Depois da pandemia, quem sabe? Ah, porque não pode. Eu também treino aqui dois, Agora não não pode pode. nessa época. Pois é. Mas eu diria que, pegando esse exemplo do exercício, na hora que você está se exercitando, e a corrida é um exercício muito intenso, a luta também era muito intensa quando você está lutando com a pessoa ali, naquela hora você está com, muitas vezes, o coração
com um batimento muito alto e ele precisa, já que o coração está batendo alto, ele precisa de muito oxigênio, né? E o pulmão, então, tem que funcionar muito bem. E você tem que estar hidratado, ou antes ou depois, quer dizer, os seus rins também têm que funcionar muito bem, filtrar muito bem a água, ou seja, os órgãos ali têm que trabalhar com certo equilíbrio para que você tenha o maior rendimento do seu corpo. Por exemplo, algo semelhante. Não adianta você vender, e assim, a área de entrega não conseguir dar conta do recado. Ou você, a área de seleção de pessoas, né? E quando eu falo área, às vezes o empresário de novo fica pensando, mas eu não tenho essas áreas todas na minha empresa. Sim, não tem fisicamente. Você tem processo, mesmo que seja você só que faz isso, que tem que selecionar, né? Entregar, vender. Quer dizer, essas áreas elas deveriam trabalhar com um certo equilíbrio para que você não tenha problemas, né? Que você vende, consegue contratar as pessoas que vão ajudar nas entregas, ou o processo de entrega, as pessoas não são treinadas e não conseguem prestar o serviço adequadamente, e por aí vai, né? Ou falta dinheiro na empresa, financeiro. Isso deveria estar equilibrado para que as coisas consigam, para que a empresa consiga crescer. Porém, assim como no corpo, você tem que causar alguns desequilíbrios para que você cresça no sentido de resistência, na empresa também você tem que causar algum desequilíbrio. Então, no corpo, você tem que realmente fazer seu coração, às vezes. Bom, quem está me ouvindo aqui, vai no médico primeiro, viu? Não vai ouvir a minha recomendação. Mas você tem que fazer o coração. Quando você vai fazer um exame de esteira lá, né? Vai fazer exame de check-up, você vai fazer esteira, e lá o médico bota para o coração disparar. Porque ali vai fazer com que você fortaleça o seu coração, na medida que você desequilibra ele. Uma empresa é algo semelhante. Ou seja, vai ter uma hora que quem está vendendo lá vai vender mais do que a empresa consegue ser capaz de atender. Para quê? Para que elas corra atrás e dê um jeito ali de rever os processos, de melhorar a fase de contratação de pessoas, para que ela seja capaz de fazer as entregas, e naquele momento vão ser maiores do que ela é capaz de fazer naquele momento. Percebe? Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Criar um certo estresse na empresa. Claro que, de novo, entra a habilidade do gestor de não matar a empresa, assim como você não vai se matar, né? Matar o outro que está fazendo ginástica. Percebe? O limite, né? Até onde ir, né? Você tem que criar alguns desequilíbrios. De vez em quando você tem que dar uma desequilibrada para que a empresa acorde. Uma empresa não deveria andar em equilíbrio durante muito tempo, assim como o corpo humano. E é isso que eu falei que o empresário, numa das minhas mentorias, ele me disse assim, vou fazer tudo o que você está falando, viu? Mas isso aí não vou fazer. Pô, Tedraldo, criar desequilíbrio na empresa? Isso não faz sentido. E aí eu expliquei para ele, e eu não sei se convenci não, viu? Você me convenceu aí na sua explicação. Oh, que bom. Mas realmente dá um medo, né? Você causar esse desequilíbrio assim na empresa e dá medo de dar alguma coisa errada. Mas eu acho que é uma boa maneira de você sair da zona de conforto, mesmo se desafiar, né? Redescobrir coisas novas, né, na empresa. Exatamente. Se a pessoa que vai vender, ela ficar com medo da capacidade de entrega do negócio, e esse é o dono da empresa que faz as duas coisas, ele pode ter um problema muito grande ali de entrar dinheiro novo, né? Legal. Antes de fazer a próxima pergunta, não deixe de se inscrever, de comentar e deixar seu like, tá bom? Você está assistindo o vídeo e eu escutando aqui o podcast. Bom, a outra pergunta que eu tenho para fazer é sobre o planejamento, né? Que você comentou que é uma das habilidades do gestor, é você saber planejar, você fazer planejamento na sua empresa. E eu queria saber, assim, suas dicas, assim, de como você traçar metas e objetivos na empresa. Legal. Bom, veja, eu sempre digo também que o pequeno empresário, por menor que ele seja, uma microempresa, ela devia fazer um planejamento estratégico. De novo, vão jogar pedra em mim aqui, vão dizer, não, planejamento estratégico é para empresa grande, não é para empresa grande. O planejamento estratégico para empresa grande ele é algo mais elaborado, mais extenso. Uma pequena empresa ela precisa também fazer um planejamento estratégico. Vamos esquecer essa palavra estratégico, Sara, às vezes é uma palavra que a gente que tem um pequeno negócio, ouve com um certo preconceito. Estratégia, isso é coisa para empresa grande. Não, não é. Você tem que fazer um planejamento estratégico também. Estratégico é você conseguir enxergar a sua empresa de cima, porque tem uma parte operacional, né? Que é aquela parte que está lá
por exemplo, envolvido com a produção do serviço que vai ser entregue para o cliente. Aí eu fabrico salgados. Alguém vai ter que fritar o salgado, fazer lá o salgado, bolo, sei lá o que for, né? Tem que preparar aquele produto. Nessa hora eu estou falando da atividade mais operacional. Porém, quando eu digo assim, qual é o salgado que eu vou vender mais aqui nesse meu bairro? Qual é que salgado que eu consigo ter mais competitividade, que vai me dar mais dinheiro? Nessa hora, eu não estou olhando para o operacional, eu estou olhando para o estratégico. O que é estratégico para mim, no meu business, no meu negócio, para fazer minha empresa crescer? E aí, nessa hora, é isso que eu chamo planejar do ponto de vista estratégico. Planejar o operacional é importantíssimo também, mas o estratégico é mais importante ainda. Planejar o operacional bom, vou fritar a coxinha, né? O que é que eu tenho que fazer? Bom, não entendo de coxinha de galinha, não, mas tem que preparar a massa, comprar a galinha, tem que fazer, eu sei lá, e aí tem que fazer até a coxinha estar pronta. Tem planejamento operacional também, não tem? Passo a passo. Sim. Quanto tempo leva para fazer cada atividade dessa? Mas tem planejamento estratégico, é isso que eu acabei de dizer. Passo a passo para chegar lá. E aí, imagina 3 cenários que você faz. Esse é o segredo para você montar um planejamento. Onde você quer chegar, eu chamo uma visão de futuro. Bom, eu hoje faturo, só um exemplo, faturo 100 mil reais por ano, e agora eu vou querer, nesse ano que vem, eu vou querer chegar, e o que eu querer, né, é a capacidade também de chegar ao futuro, eu vou querer aumentar meu faturamento em 50%. Então, é a minha visão de futuro. Onde é que eu quero chegar? Eu tenho 3 funcionários, eu vou querer 5, eu domino um determinado segmento de mercado, vou querer aumentar esse mercado, por aí vai. Planejar o futuro. Bom, agora eu olho onde é que eu estou. Então, eu quero chegar em 150 mil, eu só faturo 100 mil. Eu quero aumentar em 50 mil. Bom, então eu já agora sei o que eu chamo a minha visão atual. Que momento eu estou na minha vida, na minha carreira. E aí eu olho tudo, né? Pessoas, meu desenvolvimento, minha preparação. Bom, eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei onde é que eu estou. O que é que eu preciso fazer agora? O que eu chamo passo a passo para chegar lá. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, como é que eu faço para aumentar o meu faturamento de 100 para 150? Bom, eu vou criar um salgado aqui, prêmio, para vender por um ticket mais alto e vender para uma clientela diferente da que eu vendo hoje? Pode ser. Pode ser parte do seu planejamento. Não vou fazer isso. Eu vou vender mais volume do que eu já vendo hoje. É outra estratégia que você vai usar aqui para chegar no mesmo ponto. Então, isso é o como, é o passo a passo para chegar lá. Eu simplifiquei a visão, mas é isso. E aí, tem uma história que eu gosto de falar do elástico. Então, você está aqui, você quer chegar aqui, né? Tem um elástico que você vai estabelecer aqui entre esse e entre outro, e esse elástico pode ser assim, eu só quero chegar aqui, eu só quero, não estou dizendo que é ruim, não. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui, então tem um elástico. Se eu esticar, eu quero chegar mais longe, eu vou puxar mais o elástico. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui vai requerer mais esforço, mais habilidade. É uma questão de... Percebe? Isso é o que eu chamo de planejar. É complicado? Pareceu complicado? Não. Eu acho que assim, que pode ser mais trabalhoso, mas quando você aplica, né, todos esses passos que você falou, eu acho que o resultado dá muito mais certo e é mais eficiente, né? Você planejar. Porque o planejamento é assim, demanda mais, um tempo maior, mas quando você realiza, os frutos são grandes, né, para sua empresa. Exatamente. Em alguns países, eu acho que de cabeça que Japão, Alemanha estão entre os países que mais planejam. De um projeto total, eles chegam a planejar até 60% do tempo. Ou seja, se um projeto vai demorar 100 horas, 60 horas é utilizada em planejamento, 40 horas em execução. Veja que coisa. No Brasil, quando se planeja bem, estamos falando em 30%. Na média, porque tem empresas que planejam mais. Pequeno empresário, eu vou complicar a vida. Às vezes não planeja nem 10. Ou seja, veja o que significa aqui. Tudo indica que quanto melhor você planeja, não precisa ser nada extenso, você vai ter mais chance de sucesso. Faz todo sentido, né? Sim, claro.
Legal. Eu tive aqui uma ideia final, assim, eu já fiz as minhas perguntas, eu queria agradecer pelas suas orientações, foram ótimas. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que no final a gente podia dar uma dica que você falou muito sobre você buscar referências, né, inspirações em gestão. Eu fiquei pensando, sei lá, tem algum filme, alguma coisa assim, algum filme, alguma outra coisa que possa inspirar o pequeno e médio empresário a ser um bom gestor? Você sabe algum filme assim de algum que tem algum personagem assim que inspire essa liderança ou essa gestão? Você consegue pensar? Estou pensando aqui enquanto eu penso, eu gosto muito de indicar livros. Eu acho que os livros eles causam uma transformação, uma mudança mais profunda do que um filme. Um filme é algo que parece que passa mais rápido na cabeça da gente. Se a gente está falando que o empresário ele precisa de uma transformação mais profunda, do ponto de vista de se tornar um líder, do seu ponto de vista de se tornar um gestor, os livros são mais indicados. E quando eu digo um livro, eventualmente até você pode ouvir, né? O tal dos Sim, sim. audiobooks. Por exemplo, livros como esse que eu acabei de falar, O Gestor Eficaz. A gente pode até deixar algumas indicações aqui embaixo. Um livro que eu gosto muito sobre gestão, porque é engraçado, tem livros que não parecem ser sobre gestão, mas são sobre Sim. gestão. Um livro que eu sou apaixonado, que chama-se Uma Única Coisa, que fala sobre foco. Ele é gestão pura, porque quanto mais você foca numa determinada atividade, melhor você vai ser o gestor. Quanto mais você faz menos coisa, mais você é específico e se especializa em alguma coisa, você vai fazer melhor e vai dar menos trabalho para gerenciar. Dizem que a primeira coisa que o Steve Jobs fez quando ele voltou para a Apple foi isso, né? Eliminou lá 20 linhas de produtos que a Apple tinha e ficou com 5, 6, uma coisa assim. E aí, imagina, você administrar uma linha muito grande de produtos, é muito mais difícil, né? Bom, Um filme aí é do Steve Jobs, né? Eu nunca assisti, mas acho que tem, não tem? Um que fala sobre a história dele. tem dois dele, tem dois. Tem um filme que eu gosto muito, talvez o filme que eu mais goste quando se fala em liderança, que é Aham. Gandhi, né? Hum. Não lembro agora de cabeça o nome do filme, não sei se é só Gandhi. Eu acho que é só Gandhi. Só Gandhi, né? Eu já vi esse filme várias vezes. Esse filme é sobre, sobre liderança, eu acho que para mim é o melhor que eu assisti. Tem um momento em que ele se reúne e ele levanta e convence as pessoas de uma determinada ideia, que é uma coisa de arrepiar. Enquanto eu falava do livro, estava me lembrando da sua pergunta, que eu também já vi várias vezes, mais sobre gestão, nesse caso. Os dois, né? Difícil me separar, que é o do Zuckerberg. Como é que chama aquele? Rede social, é? Rede social, é ótimo esse filme. É. Na hora que entra aquele cara lá, como é o nome dele? O cara que chama ele para um jantar e paga a conta. Aquele cara que cria um divisor de águas quando ele entra na empresa. Qual é o nome daquele cara? Lembro não, faz tempo que eu assisti o Ele, filme. ele ali exerce uma liderança enorme no business. No próprio Zuckerberg. Ele conquista o Zuckerberg. Você lembra do filme? Lembro mais ou menos, assim, porque faz tempo que eu assisti. Então ele tem um jantar que ele convida o Zuckerberg, ele não conhecia ele ainda. E aí não consigo lembrar do nome do cara. E aí ele traz o Zuckerberg para esse jantar, ele encanta o Zuckerberg de um jeito que dali para frente ele resolve seguir ele e por conta dele que ele consegue lá os primeiros, até quem investe na empresa pela primeira vez é o Peter Thiel, né, que é o maior investidor do Vale do Silício. Isso não é hoje, mas era um dos maiores. Ele que coloca lá, acho que $500 mil na ocasião, cabeça de $500 mil, por conta desse cara. Então, para mim, aquele é um exercício, um exemplo de liderança e de gestão também, né? Porque ele consegue ir administrando a empresa como um todo. O Zuckerberg era um cara mais de meter a mão na massa, um Uhum. gênio, né, do negócio do business, né? Depois ele vai se desenvolvendo mais como gestor, né? O que mais? Eu acho que esses dois são... Ele pegou de surpresa ali, não foi bom porque não tinha... Mas foi ótimo, eu gostei das dicas de filmes e dos livros também. Legal. Legal. Obrigada, então, Tederaldo. Foi ótimo. Então, foi esse o podcast das 11 Fragilidades. Não deixe de se inscrever, de comentar, deixar seu like. E a gente se vê no próximo episódio.
Tchau. Joia, tchau, tchau, obrigado.